Olá, vamos falar sobre o capítulo 8, conservação do momento linear, né? Impulso e colisões. Ah, aqui a gente tem um pêndulo de Newton, tá? Esse pêndulo de Newton a gente nota, né, a transferência da quantidade de momento de um lado para o outro, sem que essas duas bolas aqui, essas três bolas aqui, se movam. Uma outra questão aqui é a colisão desse carro, né? É um problema de conservação de momento e, obviamente, ele se destrói todo, uma pena, mas a ideia é que ele se deforme, né? Para que o passageiro consiga sobreviver aqui dentro, né? O momento linear é uma grandeza, né? Que ela é igual, é uma grandeza vetorial, que ela é igual, é representada pela letra P, e ela é uma grandeza vetorial, e ela é matematicamente igual a massa, tá, vezes a velocidade. Massa vezes a velocidade. E ela a grandeza dela é, aqui no caso da massa, é o quilograma, e a velocidade metro por segundo. Então, quilograma metro por segundo. Ok? É, quando a gente fala de conservação, né, assim como a gente já viu no capítulo de conservação de energia, são ferramentas muito importantes. No caso, a conservação do momento linear é mais geral do que a conservação da energia. Nesse caso, a gente vai ver como isso é útil, né? Então, a lei da conservação do momento linear a gente precisa definir o que são forças internas e o que são forças externas, tá? Então, forças externas é aquela que é exercida por uma parte do sistema sobre outra parte do mesmo sistema, ou seja, interno a ele. Forças externas, como o próprio nome diz, são forças que vêm de fora, que atuam sobre parte do sistema. Bom, sistema, né, a gente vai considerar um grupo isolado de coisas. Por exemplo, dois astronautas aqui que estão solitários lá no espaço formam um sistema, tá? Então, se esse sistema, né, a força resultante externa, né, que atua sobre esse sistema, foi igual a zero, o momento linear total do sistema é conservado, né? O momento linear é a soma de cada um dos componentes do sistema. Ela é conservada. E essa propriedade, né, é o que a gente vai ver nos próximos slides, a utilidade dele. Então, aqui a gente tem, no caso, o astronauta A e o astronauta B. O astronauta B está empurrando o A com a força F de B, e o astronauta A está empurrando o outro astronauta, né, com um par ação-reação. Essa é uma força interna a esse sistema. Eles se separam, né, cada um segue numa direção contrária, e a, o momento linear total se conserva. Então aqui a gente tem o momento do astronauta A, o momento do astronauta B e assim por diante. Então a velocidade de A, a velocidade de B, etc., assim por diante. Então ele é sempre constante. Por quê? Porque a força externa, tá? Não existe força externa que está atuando por ele. Não tem nenhum avião, não tem nenhum foguete, não tem nada que está exercendo. Eles estão lá isolados, lá no espaço, né? Então, as forças externas são constantes. Portanto, o momento é conservado, né? O momento é constante. A quantidade de momento é constante. Bom, vamos ver um exemplo agora, né? O exemplo 8.4 do livro. Nesse caso, a gente tem o recuo do rifle. Então vamos supor que nós temos no início um rifle com a bala em algum local aqui dentro dele,
E antes, né, tudo isso está parado, forma um sistema que está parado. Portanto, a quantidade de momento dele vai ser igual a zero, tá? Porque ele está parado, tá? A quantidade de momento. E vai estar parado, a quantidade de momento sempre vai ser igual a zero para qualquer momento, porque a gente não vai ter a explosão da pólvora aqui da bala, ela não vai se constituir uma força externa, né? Então, no caso aqui a massa do rifle é 3 kg, a massa da bala é 3 gramas, a velocidade da bala é 300 metros por segundo, né? E o que a gente deseja saber é qual a velocidade de recuo, né? Do rifle, né? Então, isso a gente vai fazer sabendo que o momento, né, vai ser igual a zero, sempre igual a zero. Para executar isso, né, nós usamos a conservação do momento linear, né? Então, o P de x, como a gente já viu, é igual a zero e corresponde à massa da bala vezes a velocidade da bala, a massa do rifle vezes a velocidade do rifle. Então, isolando a velocidade do rifle, que a gente quer aqui, né? Esse carinha aqui. Então, a gente passa esse cara para o outro lado da equação e divide pelo mr. Então, a gente obtém o v de r aqui, né? Note o sinal negativo, aqui a massa da bala dividido pela massa do rifle, vezes a velocidade da bala, né? Colocando no MKS, grama, né? Para quilograma, a gente precisa dividir por 1000, então dá 0,05 quilogramas, dividido por 3 quilogramas, corta 1 quilograma com quilograma, né? Vezes os 100 metros por segundo. Sobrou só 1 metro por segundo, é a velocidade que a gente quer, então tá certo, né? Então, fazendo essas contas, deu meio metro por segundo, né? Negativo. Tá? O que significa isso? Que o rifle, né, está recuando com meio metro por segundo, né? Se a coronha, né, colidisse com o seu ombro a essa velocidade, você sentiria o efeito, seria bastante desconfortável, né? Então, a macete aqui, né, é comprimir o rifle contra o ombro, né, no momento do disparo. Assim, a massa do rifle é substituída pela soma da massa do atirador mais a massa do rifle, ou seja, aumentando essa quantidade aqui, né? Se a gente aumenta bastante essa quantidade aqui, a gente vai diminuir bastante essa velocidade e aí a gente vai ter um recuo bem menor, né? Isso vai ser mais confortável. Energia cinética, tá? Energia cinética e momento linear final da bala. Então, a energia da bala, desculpa, o momento da bala está aqui, massa vezes a velocidade da bala, 0,05 vezes 300, dá 0,5 kg por segundo, tá? Ok. Energia cinética, 1 meio de mb vb ao quadrado, tá? Então, dá 1 meio, a massa da bala 0,05 kg, vezes 300 metros por segundo ao quadrado. Isso deu 255 kg, tá? Bastante energia colocado nessa bala, tá? Para o rifle, a gente calcula da mesma maneira. Então, o momento do rifle vai ser a massa do rifle vezes a velocidade do rifle. Então, a massa do rifle 3 kg, a velocidade 0,5. Então, a gente obtém que o momento vai ser menos 0,5. Olha que aqui é menos 0,5 e aqui é mais 0,5, né? O mesmo. A gente soma os dois, dão iguais a zero, né? É o que a gente queria, né? A conservação do momento linear. Agora vamos calcular também a energia cinética do rifle. 1 meio de mr/vr ao quadrado. 1 meio
3 kg, menos 0,5 metros por segundo elevado ao quadrado. Isso vai dar 0,0375 joules. Né? Então, essa energia, mais essa energia da bala e a energia do rifle, a energia cinética, foi a energia que foi induzida dentro do sistema pela pólvora, colocado lá pela pólvora. Então, ela aumentou, né, a energia desse sistema. Uma outra coisa que a gente pode, que é interessante a gente ver, são colisões elásticas e inelásticas, para entender a questão da conservação do momento. Então, no caso de colisões elásticas, né? Então, o que a gente tem? A gente tem um material que é elástico, perfeitamente elástico, ele devolve, né, a força que é executada sobre ele. Então, se a gente tem uma massa A com a velocidade A, colidindo com a massa B com a velocidade B, né, depois da colisão, a gente vê que a quantidade de momento de B passa para A, e ele passa a voltar com essa velocidade aqui, ó, como se praticamente ele tivesse passado por dentro do A. Né? E o A transfere essa quantidade de movimento para o B. Então, a velocidade aqui dele é a mesma. Né? Nesse caso, além da conservação do momento, por conta que a gente não tem força externa, a energia cinética é toda conservada. A gente não tem gasto de energia nenhum aqui dentro. Né? Contrastando com a energia, com a colisão elástica, a gente tem as colisões inelásticas. Né? Obviamente, né, como não existe nenhuma força externa, então o momento sempre é conservado. Nesse caso aqui, o que acontece é que parte da energia, né, é perdida durante a colisão, porque por forma de calor, com forma de som, etc. De maneira que a velocidade final, tá, é um pouco menor, né, por conta dessa colisão. Então, a quantidade de energia é menor. Então, olha a velocidade que entra aqui e a velocidade que sai aqui. A velocidade que entra aqui, a velocidade que sai aqui. Nesse caso, mas, no entanto, a diferença, né, que vai dar o momento permanece a mesma. Então, a velocidade relativa é um pouco menor, mas o momento é conservado. E a gente tem perda de energia nesse processo. Um caso particular, né, é o caso da colisão completamente inelástica. Nesse caso, os dois corpos eles são soldados, fazendo um só, né, e eles se deslocam, né, numa direção que é dada, né, pelo momento, pela conservação do momento. Então, o que a gente vê aqui é justamente isso: os dois colidem, né, formam um corpo só e se deslocam. Nesse caso, a energia cinética, a energia total perdida, é a máxima possível, né? E ela é perdida deformando o corpo, né? Mas a quantidade de momento, ela é conservada. Bom, portanto, a conservação do momento P é uma característica mais geral, né, do que a conservação da energia. E ela pode ser usada para várias coisas. Vamos ver um exemplo bem simples disso? Bom, o exercício 8.5, a gente tem a colisão em linha reta. Então, a gente tem aqui uma mesa com ar, um trilho de ar em cima, e dois cavaleiros, né, que se deslocam em sentido contrário, tá? Um nessa direção, o outro na outra direção. E olha a massa desse aqui, meio quilograma, e desse aqui 300 gramas. Tá? Elas colidem, né? E depois da colisão, o que a gente sabe é que esse carinha aqui com 300 gramas, ele está se deslocando a 2 metros por segundo. E a pergunta é, qual a velocidade, né, com que o A está se deslocando? Bom, na verdade, não é dito nada, eu não sei,
né? Mas provavelmente é uma colisão completamente elástica. Mas eu não sei quanto é que se existe perda de energia. Portanto, a única coisa que eu posso usar é o fato que a quantidade de momento em cada uma das situações é a mesma, tá? É isso que eu vou usar, a conservação do momento como sendo uma constante. Então, ela vai ser igual aqui em todas as situações, né? E o que nós estamos perguntando, qual a velocidade final do cavaleiro A e como se comparam as variações de velocidade e momento linear desses cavaleiros. Bom, vamos para resolver esse problema, né? O componente x do momento linear total antes da colisão é dado por p de x, a massa, velocidade, a massa de B, velocidade de B. Substituindo os valores, né? Os valores colocados, tanto da velocidade quanto da massa, tá? A gente chega à conclusão de que o momento que não vai se alterar é 0,4 kg/m². O valor positivo, ou seja, da esquerda para a direita, é porque antes da colisão o módulo linear do cavaleiro A é maior que o módulo linear do cavaleiro B. Tá? E isso faz com que o sistema como um todo, né, esteja como se o sistema todo estivesse indo para a direita, tá? Da esquerda para a direita. Após a colisão, o momento linear permanece o mesmo, ou seja, os mesmos 0,4 metros por segundo. E a gente escreve aqui que o momento em x é igual ao momento em A, velocidade em A em 2, a massa em A, o MA, o VA em 2, né? Isolando o V de A2, aqui como é mostrado nessa equação, tá? Então, substituindo os valores, né? Esse valor aqui, que já havia sido calculado lá em cima, os valores da massa de B, né? A velocidade em B em 2, né? Após a colisão, dividido pela massa de A, né? Isso dá o valor a uma velocidade negativa, ou seja, o cavaleiro ele está indo para a esquerda, com a velocidade de 0,4 metros por segundo. Tá? E é isso que a gente vê então aqui. Né? No início a gente tinha os dois se colidindo com velocidades em módulos iguais, mas direções opostas. Eles tinham massas, um tinha uma massa maior, o outro tinha uma massa menor. Né? Após a colisão, esse de massa menor continuou com a mesma velocidade, e esse outro aqui mudou a velocidade para negativa de 0,4 metros por segundo. O que a gente pode notar é que provavelmente não conservou a energia. E é isso que a gente fez aqui. A gente calculou a energia antes e após a colisão. Né? E viu que essa diferença, né, faltou 0,1 joules. Ou seja, essa foi a energia perdida aqui nessa colisão. Né? E isso a gente não sabia a princípio. Tá? Quanto é que é? Num experimento prático, a gente não pode calcular isso. Então, calculando, usando a lei de conservação do momento linear, sim, a gente consegue. Especificamente, quando a gente olhar o que acontece com o A, né, antes e depois, o B antes e depois, a variação de momento linear, a gente calcula aqui, né, essas variações, e a gente chega à conclusão de que antes, a variação de A de 1 para 2 foi menos 1,2 kg/m por segundo, né? Esse valor aqui. E do B, né? A gente faz esse cálculo, tá? Substitui os valores e chega ao valor positivo, né? Um valor positivo de 1,2 kg por segundo. Que mostra, né? Que dentro do sistema
o componente A e o componente B variaram, quer dizer, a soma dos dois é zero. Se eu somar esse aqui e esse aqui, vai dar zero. E era o que seria de esperar, porque a gente não tem uma força externa atuando sobre o sistema.